Bom dia a todos. Desde atrás eu peguei um traço aqui na chegada. Hoje nós vamos falar do capítulo do Evangelho, do capítulo 24, de 11 e 12. Não só os que gostam de saúde que precisam de médico. E vale lembrar que Jesus, como era o grande médico da carne, da matéria, a gente sabe que ele fazia curas. Hoje nós vamos falar do grande médico das almas. O grande médico das almas que Jesus era e até hoje ele tem a misturar com a nossa alma. É esse que nós vamos falar hoje, sobre essa parte do grande médico. Não da cura das nossas mazelas físicas, mas das nossas mazelas espirituais, das nossas mazelas do nosso eu, do nosso espírito, que são mazelas que a gente vem trazendo de encarnações e encarnações. Né? Esse capítulo é Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Não são os que gozam de saúde que precisam de médicos. Mateus, no capítulo 9, versículos 10 a 12. Estando Jesus à mesa, em casa desse homem, que é Mateus, vieram aí ter muitos publicanos, gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando-o, disseram aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Eu vou olhar uma definição do que eram republicanos e fariseus, porque a gente julga muito, a gente lê muito, mas a gente não sabe na íntegra o que eles eram, né? Os publicanos eram cobradores de impostos ou taxas alfandegárias em favor dos romanos. E os fariseus eram um grupo de judeus ultraconservadores. Eles eram muito apegados às tradições. Vamos tirar uma conclusão sobre essa leitura. Eu peguei um texto do Momento Espírita, que é uma redação que foi feita. Porque sempre Jesus nos falava por parábolas e tem muitas palavras ali que não estão muito contingentes com o nosso dia a dia, né? Vamos trazer para hoje. Vamos entender o que foi este grande jantar que Jesus teve com os fariseus. Este foi um jantar que ele teve antes da grande ceia, só para a gente saber. Na grande ceia ele se reuniu com seus discípulos, mas antes da grande ceia ele se reuniu com essas pessoas. Na narrativa evangélica, 2 banquetes de que Jesus participou despertam a atenção. Um deles, muito famoso, consiste na última ceia com os apóstolos. Trata-se de um evento que se revestiu de singular importância. Nele, Jesus revela o caráter sublime de suas relações com os amigos de apostolado. Foi um ágape íntimo e familiar, solenizando despedida afetuosa e divina ao mesmo tempo. No entanto, é conveniente recordar que o Mestre atendeu a esse círculo em derradeiro lugar. Ele já havia banqueteado carinhosamente com os publicanos e os pecadores. Partilhava a ceia com os discípulos em um dia de alta vibração religiosa. Mas antes, comungara o júbilo daqueles que viviam à distância da fé. Reunia-os generoso e conferia-lhes os mesmos bens nascidos do seu amor. De maneira geral, a comunidade cristã ainda não percebeu toda a significação do banquete do Mestre entre publicanos e pecadores. Segundo o Evangelho, ao passar perto da alfândega, Jesus viu um homem chamado Mateus. Chamou-o e ele o seguiu. Mais tarde, estando ambos sentados à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores. Todos se sentaram junto com o Senhor e seus discípulos. Ao verem a cena, os fariseus indagaram aos apóstolos a razão pela qual Jesus comia com publicanos e pecadores. O próprio Cristo respondeu
que não são os sãos que necessitam de médico, mas sim os doentes. Com isso, demonstrou que abraça a todos os que desejam a alimentação espiritual nos trabalhos de sua vida. Sinalizou que não só nas ocasiões de fé permanece presente entre os que o amam. Em qualquer tempo e situação, está pronto para atender às almas que o buscam. Em alguns meios religiosos, parece haver certa tendência em considerar menos importantes as atividades do mundo. Nele, se entende que o homem se encontra com Deus no templo ou na igreja. Entretanto, o serviço divino está em todo lugar. O empresário honesto em seu labor está na presença de Deus. O professor, ao ensinar com dedicação e responsabilidade, está em contato com o divino. Do mesmo modo, a mãe ao cuidar dos seus filhos. Não há como dividir a vida em duas. Uma sem responsabilidades definidas para com o bem e o belo, e outra momentânea e restrita, na qual a criatura se preocupa com a sua alma imortal. Jesus se banqueteou primeiro com os considerados profanos. Com isso, sinalizou a importância de que se cuide muito bem dos deveres comezinhos do mundo. É inútil buscar o divino com o esquecimento das tarefas básicas da vida. Para ser bom cristão, é preciso ser bom pai, filho, profissional, esposo e cidadão. Então, a gente está sempre buscando Deus nos lugares. A gente nunca está achando que Deus está vendo tudo que a gente faz, né? A gente vem para o centro, vamos para as nossas igrejas, para as religiões que nós temos, achando que Deus só está aqui. Não, gente. Nós só somos cristãos aqui, nesse momento, aos domingos, ou de algum estudo que a gente faz, e na nossa vida, no dia a dia. Eu sou um espírito em evolução. Eu encarnei aqui para a minha evolução, para a minha melhora. Eu sou cristão 24 horas por dia, 7 dias da semana. O assistência católica igual? É bem melhor, né? Eu acho que a gente tem a oportunidade do esclarecimento. Eu sempre gosto de bater na tecla de nós espíritas. Graças a Deus temos o esclarecimento porque a doutrina é muito clara, né? Outras doutrinas são tem muitas coisas embutidas que às vezes nos deixam a gente muito longe de Cristo, a gente muito longe de Deus, a gente muito longe dos ensinamentos. A gente não consegue se encaixar naquilo porque eram de tempos muito antigos e não foram adaptados à nossa época. E a gente para e pensa, como eu posso ser um cristão 24 horas por dia? E eu peguei uma mensagem. Providência, esqueci o nome assim. 28. A gente está sempre querendo fazer grandes coisas, né? O nosso orgulho está sempre querendo que a gente faça coisas que o nosso próximo note, tenha plateia, a gente faça sucesso. Está dentro de nós. Mas nessa leitura, ela traz para a gente como é importante as pequenas coisas, que a gente nunca vai dar um grande passo se a gente não começar no primeiro pequeno. A gente não começa a correr, a gente começa andando e corre. A gente quer sempre dar um pulo maior do que a perna, a gente quer sempre começar lá na frente, pular etapas. Na vida a gente não pula etapas. Não tem atalhos. Do nosso encontro com Jesus, do nosso encontro com Deus, não existem atalhos. Os caminhos que nós precisamos trilhar, nós vamos. Cedo ou tarde. De alguma forma, a gente vai aprender as nossas lições. Por bem ou por mal, de maneira fácil ou da maneira mais difícil. Mas a gente não pode fugir do aprendizado. E essa mensagem eu achei ela bem interessante. Alguma coisa. Não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Jesus, Lucas, capítulo 5, versículo 31.
Quem sabe ler, não se esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. Quem dispõe de palavra esclarecida, ajude ao companheiro, ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Quem desfruta o equilíbrio orgânico, não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu a mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o, desvencilhando-se das trevas. Quem possua recursos para trabalhar, não ouvide o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo-o sempre que possível à atividade digna. Quem estime a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. Quem já esteja entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe com o exemplo os elementos indispensáveis do reajuste. Quem seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, de vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. Quem estiver em companhia da paz, ajude aos desesperados. Quem guarde alegria, divida a graça do contentamento com os tristes. Quem asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Lembra-te dos que transitam no mundo entre as dificuldades maiores que as tuas. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas a benefício de ti mesmo. Não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. A gente está tendo sempre a possibilidade de ajudar de alguma forma. Nós temos, algumas pessoas têm facilidades em algumas coisas e outras têm dificuldade, não tem tanta facilidade. Como a gente viu, para ler, para escrever, para um entendimento, qualquer coisa, a gente está sempre podendo ajudar o nosso irmão. É no nosso dia a dia, são as coisas mínimas, que a gente não presta atenção. Eu serelhei o outro, não sabe o que eu penso? Eu estudei, eu me dediquei a isso. Não importa. O seu irmão está na escuridão, ele não consegue ler, ele não consegue ler uma mensagem do Evangelho, que muitas vezes é uma coisa que nos acalma. A gente está num dia terrível, você lê uma mensagem que não muda seu dia. E um irmão que não sabe ler, ele vai estar sempre nas trevas, ele nunca vai ouvir uma mensagem, nunca vai descobrir isso. Oi, Jorge. Eu acho que a gente está muito presa ao materialismo, a gente é muito materialista, a gente só acha que caridade é doar alguma coisa, é dar comida. Material. E Jesus próprio falou que não só de pão vive o homem, né? Exatamente. Então a gente só fica ligado na coisa material, né? Da É esmola. muito fácil, é a mais fácil que tem. É a coisa mais fácil, porque a gente é muito bom, porque em primeiro lugar a gente só dá o que está sobrando, né? Quando é um material, a gente não tira a roupa nova. coisa, não, a gente não tira uma coisa que você vai lá e vê o que você não usa mais, o dinheiro é o que você não. A gente nunca divide, a gente nunca compartilha. Você doa o que não te serve mais. E aí, com a sua consciência, você está tranquilo, eu estou ajudando. Hoje eu tive um ato de caridade, vou dormir com a minha consciência tranquila. Que bom, é um começo. Mas talvez aquele irmão quisesse um abraço. Talvez aquele irmão quisesse que você desse um sorriso para ele. Para que você for entregar aquela roupa, você olhasse nos olhos dele. E muitas vezes a gente não faz isso. A gente passa dias com pessoas nessa correria, nesse mundo louco, a gente está sempre correndo atrás, não sei de quê, que a gente tem mais e quer mais e quer mais, está sempre correndo atrás, você quer uma coisa, consegue, aí você já está pensando na outra, você nem usufrui daquilo que você tanto sonhou, porque você já está querendo mais e mais. Isso a gente perde o amor, a gente perde a convivência, a gente se desvia do caminho para que o caminho, por que nós estamos aqui? A gente não está encarnado para ter bens materiais. É errado? Claro que não. Faz parte da evolução. A gente quer viver bem, a gente quer comer bem, quer viver com dignidade. Mas não é só isso. Né? Teve um psicólogo no Rio de Janeiro, que fez não sei se você já viu isso, ele fez um teste
Ele se vestiu de gari, para ele mostrar o quanto ele se tornou invisível. Né? Quantas pessoas invisíveis tem no nosso dia a dia? Você se acostuma, vira um cenário. A gente está se acostumando muito com as coisas muito erradas, tanta coisa que vem acontecendo. Por acontecer muito, por aquilo ser diário, a gente acha que faz parte, que é normal. E não é, gente. Eu vou mudar o mundo? Não vou. Mas eu posso fazer a minha parte. No meu mundo, com as pessoas com quem eu convivo, eu posso tentar fazer a minha parte. É fácil? Não é. Porque, como diz o título, não são os que precisam de médico, mas os enfermos. É muito fácil a gente amar o bonzinho, o certinho, as pessoas que pensam como a gente. É fácil. E os nossos irmãos que estão fora dos nossos padrões, porque somos nós que colocamos os padrões de certo, de errado, de bom, de ruim. Né? As pessoas fáceis, as pessoas difíceis. Eu posso ser uma pessoa difícil na vida de alguém também, com certeza. Mas eu estou sempre achando que o outro é a pessoa difícil, né? É a cruz que eu carrego. Eu posso ser uma cruz bem pesada na vida de alguém também. E não percebo por causa do meu orgulho. Amar o belo é muito fácil. E isso não falando fisicamente, esteticamente. Falando do belo de alma. Porque a gente tem muitos irmãos que têm suas almas muito deformadas. Nós também. Mas a gente acha sempre que o defeito do outro é mais grave que o nosso. Sempre. Quando eu li, eu cheguei e fiquei pensando como a gente é egoísta, como a gente é pequeno diante de Deus, das maravilhas, dos ensinamentos. Né? Quanto mais a gente lê, a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe, que a gente não pratica. A gente lê. Muitas pessoas têm o dom da palavra, carrega multidões, porque aqui também, mais pra frente, a gente vai ver que fala de hipocrisias, porque as pessoas que criticavam Jesus, que tiveram banquete com os publicanos e os pecadores, eles se achavam superiores. Mas nada mais eram do que hipócritas. Eles tinham uma situação financeira boa, mas no seu dia a dia, no seu íntimo, eles eram hipócritas. É o que a gente mais vê hoje. A gente prega uma coisa e faz outra. A gente condena certas coisas quando não é com a gente, quando não é com uma pessoa que a gente ama. Isso é hipocrisia, gente. Eu já falei em outras vezes aqui, volto a falar. A gente tem que aprender o amor fraterno, o amor universal. Enquanto nós não nos vemos como todos irmãos iguais, em todas as situações, a gente vai ser ali. Nós somos os hipócritas. Provavelmente fomos naquela encarnação, porque nós estávamos ali de alguma forma também. E por estarmos aqui hoje não éramos mais evoluídos, nós éramos dos que estávamos ali julgando e falando. Estamos aqui hoje em outros corpos, com outra visão. E fazendo a mesma coisa. E fazendo a mesma coisa. Em outras encarnações estaremos lendo outros livros que nós vamos nos encaixar nesse aqui igual. Porque a nossa evolução é muito lenta. A gente está muito preocupado na nossa evolução intelectual. É a globalização, está todo mundo correndo muito atrás de tudo, de ser, de poder arrumar um bom emprego, porque é a competitividade. E nisso a gente está se perdendo. Aqui, ó. A gente não tem tempo para ser um ser humano melhor. A gente tem que ser um profissional perfeito. A gente tem que ter uma casa boa, a gente tem que ter um carro bom, porque todo mundo tem. Se você não tem, você está para trás. Tem alguma coisa errada com você. De que a gente acordar e ver
Isso são coisas tão passageiras, são coisas tão pequenas, que a gente não leva nada disso. A gente vive falando que a gente não leva nada daqui e a gente continua correndo atrás das coisas daqui. Correndo atrás de coisa material, correndo atrás disso e daquilo. Fora em redes sociais, a gente está sempre querendo mostrar a felicidade, que a maioria das pessoas não tem. Que eu vejo meu amigo postando uma coisa, tá feliz, eu vou e posto uma coisa. Eu estou em depressão. Eu estou com a minha família em frangalhos. Mas eu estou postando felicidade. Isso é o que importa. O que estão vendo não é, gente. O que importa é o meu coração, é o meu sentimento. Sou eu com Deus. Mais uma vez, ser cristão só quando a gente vai às igrejas, quando a gente vem ao centro, quando a gente tem algum encontro, isso é hipocrisia. Você tem que sair de dentro para fora. Eu tenho que mostrar o meu cristianismo em todos os lugares onde eu me adentrar. Com todas as pessoas com quem eu puder conviver. Aí vai ser a diferença. Eu não preciso sair falando para os outros que eu sou espírita, que eu tenho uma religião, que eu sou cristã. Através do meu comportamento, aquela pessoa vai procurar saber. Por que eu me comporto daquela forma? Porque eu tenho uma doutrina, porque eu tenho uma religião. Porque eu tenho Jesus, que é meu mestre e guia, de verdade. Eu não estou aos pés dele. Não sei quantas encarnações eu vou demorar para me caminhar um pouco mais, mas eu estou tentando. Isso tem que ser verdadeiro. Isso tem que ser de verdade. A gente não pode mais se enganar. Nós estamos nos enganando. Aí a conclusão das coisas, Jesus dirigiu-se principalmente aos que tinham o coração dilacerado, no entanto resignados, pois estes estavam preparados para receber o bálsamo suavizante do seu evangelho. O banquete aos publicanos e pecadores demonstra que o Senhor abraça a todos que desejam a excelência de sua alimentação espiritual em qualquer tempo e situação. Outra coisa que me remeteu, quando eu li e fechei meus olhos, a imagem de Jesus sempre de braços abertos para nós. A mão de Jesus está sempre estendida para a gente. Depende de nós segurar a mão de Jesus, porque está sempre. Deus está sempre esperando o nosso momento do nosso arrependimento, dos nossos erros, da nossa decisão de mudar. Ele está aí. No nosso irmão que precisa da nossa ajuda. Quando eu ajudo meu irmão, eu estou ajudando Jesus. Porque Jesus está em todas as pessoas. Jesus está em todos os lugares. Todos. Não depende dele, depende de mim. Ele está lá. Na hora que eu chegar e abraçar, arrependida de todos os meus defeitos, de todos os meus erros, ele está lá. Totalmente de amor. Nos seus ensinamentos, na sua conduta, no seu exemplo de amor. Que Jesus foi o Espírito que encarnou e só mostrou amor. Em todos os sentidos. Para todos, né? Para todos, sem distinção. Para todos. Para todos. Aqui a gente vê que ele ceiou antes com os publicanos e pecadores, mas no outro dia ele ceiou com os seus discípulos. Ele estava com todos. É isso que Jesus espera de nós, que nós possamos circular em todos os ambientes, sendo pessoas que carregamos o nome de Jesus no nosso DNA, no nosso comportamento. Não adianta, gente, eu ficar andando com o evangelho debaixo do braço para todo lado onde eu vou. Isso aqui é o meu escudo, a minha arma. Isso aí é só papel. Isso aí é só leitura. Eu posso devorar livros e livros. Se o que está escrito não vier para dentro de mim, me transformar no ser humano, melhor não adianta. Não adianta. Eu tenho o que significa na história do cristianismo o banquete aos publicanos e pecadores, que são pessoas de má vida, né?
demonstre que o Senhor abraça a todos que desejam a excelência de sua alimentação espiritual, nos trabalhos de sua vinha, que não só as ocasiões de fé permanecem entre os que o amam, em qualquer tempo e situação está pronto a atender às almas que o buscam. Mais uma vez, é só querer. O amor está ali. É só amor. É tão simples que é assustador. É tão simples que a gente não consegue fazer, porque a gente complica, a gente gosta de coisa complicada. Jesus foi um dos seres mais simples que veio à Terra, em todos os sentidos. Todos. Nas suas vestimentas, no seu modo de viver, tudo. Não tinha onde morar? Não tinha onde morar, tudo. E nós vamos complicar o trem. Para chegar a Jesus. E o que a gente está fazendo? Pondo barreiras. Quando a gente se despedir de tudo isso, a gente vai estar mais próximo de Jesus. E quando a gente está se enchendo de tudo, a gente está se afastando dele. Do que ele ensinou, do que ele viveu, do que ele exemplificou. Jesus conferiu àqueles distanciados da fé os mesmos bens nascidos do seu amor e que compartilhava a ser com os discípulos. Para ele não tinha distinção. E ele sabia, ele conhecia todo mundo, o espírito, ele sabia olhar se a pessoa era do bem ou era do mal. Ele não distinguia, ele não julgava, ele não condenava. O Paulo de Tarso foi, né? Que era o Saulo que matava. E transformou. Mas ele sabe que a gente pode se transformar. É o querer, né? É este dar as mãos a Jesus. É este aceitar o amor. Que é a transformação. A gente aceita Jesus na nossa transformação pessoal. A que tipo de doença se referia Jesus? Aos humildes, desprezados pelos homens, não tanto com os corações preparados para receber a Jesus, que veio principalmente para esses. Nossos corações estão preparados para Jesus? A gente está tentando, né, gente? Mas o nosso coração é uma terra muito difícil. É uma terra muito difícil de a gente mesmo lidar. E a gente gosta muito de querer entrar na terra dos corações dos outros. A gente quer transformar o coração do outro, né? É mais cômodo para mim. Ingenuidade. Se eu não consigo me transformar, que isso depende só de mim, por que eu acho que eu vou mudar o outro? Eu não vou. Isso é uma coisa que é uma escolha dele. Isso depende da pessoa querer. É o livre-arbítrio. Eu preciso me transformar. Eu preciso me melhorar. Eu quero ser amado em vez de amar, né? Ele volta sempre falando que quem quer ser amado é uma criança ainda, espiritual. Né? E a gente está querendo ser amado. É. A gente ama, mas quer sempre o retorno. Você fala que ama, mas você está sempre esperando alguma coisa de volta. A gente não sabe amar, mas quer ser amado intensamente. O exemplo de Jesus impõe-nos também a obrigação de auxiliarmos aqueles que transitam no mundo entre dificuldades maiores que as nossas. A gente acha que o nosso problema é sempre maior que o do outro, né? Sempre. Eu tenho mais problemas, a minha vida é mais importante, eu preciso resolver os meus problemas. Quantas vezes a gente tem um irmão com problema e você vai ajudar aquele irmão de alguma forma e aquilo te ajuda no seu problema. Pelo menos te dá força para você lutar pelo seu. Você vê um irmão numa situação difícil, você sente vergonha às vezes do que você reclama da sua vida. A gente vê tantos exemplos de gente que supera cada problema e você fala, meu Deus, como? E eu aqui, desse meu mundinho pequeno, achando que o mundo gira em torno de mim e os meus problemas insignificantes, eu estou achando que o mundo está acabando. A gente está sempre achando que os nossos problemas são maiores, que o que cabe a nós é mais importante. Com relação ao peso, qual o sentido da expressão são os que gostam de saúde que precisam de médico? Os publicanos e aquelas pessoas consideradas como de uma vida ou eram, na verdade, doentes da alma. Por isso Jesus as acolheu, reconhecendo neles os reais necessitados de consolo.
Eu li que os publicanos, eles que eram os cobradores de impostos, né? Que ali, pela situação que eles tinham que cobrar aqueles impostos, muitas vezes eles não eram muito bons com as pessoas com quem eles iam lidar, né? Mas que isso não queria dizer que eles fossem pessoas más. Que aquilo não os fizessem sofrer. Alguns não gostavam daquela situação. Era o trabalho Era deles. o trabalho deles. Mas ali dentro do coração eles sabiam que eles não podiam, muita coisa eles não podiam estar fazendo. Então é o que eu falo, nem todas as pessoas... Não, só queria fazer um comentário, Eda, que às vezes a gente está lidando, às vezes no nosso dia a dia no telefone, está lidando com a pessoa fazendo uma cobrança ou lidando com a pessoa da companhia de telefone, né? E às vezes a gente quer alguma coisa, mas aquela pessoa não pode fazer. E a gente às vezes acaba ficando com raiva da pessoa, a gente briga com a pessoa e no fim das contas a pessoa só está fazendo o trabalho dela, né? Que eu acho que às vezes o trabalho da pessoa é um trabalho que não traz felicidade para ela, mas que alguém tem que fazer. Mas que alguém tem que fazer e ela é obrigada a fazer, né? É obrigada a fazer, não tem outra opção, o que ela tem é aquilo, né? E às vezes a gente está sempre com raiva de certas situações como essa, a gente não imagina quantas pessoas aquela pessoa atendeu, como aquela pessoa foi tratada muitas vezes, você deve ser o milésimo que ela está te atendendo e ela tem que estar com aquela mesma... Não é um ser humano, né? Mas a gente nunca dá um passo atrás e pensa. A gente reage, né? Essa semana, eu ia dirigindo a Olivia para a escola e tinha um carro da polícia atrás de um carro com a luz ligada, né? Aí a Olivia falou assim, a polícia soa nós. Eu falei, não, a polícia está fazendo o trabalho dela. Porque se a gente cumprisse a lei, não precisa de polícia, não. Né? Imagine se o mundo tal que está, com essa violência com a polícia, imagine sem a polícia. É impensável. Né? Assim, eles estão fazendo o trabalho deles, você que tem que cumprir a lei. Jesus falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E Emmanuel fala lá nessa mensagem que a gente que se diz religioso não pode usar os conceitos religiosos para ludibriar o governo. Né? Eu não vou pagar minha taxa direito porque o governo usa o dinheiro para fazer bomba, para fazer guerra. Isso é o problema do governo, você tem a sua obrigação com a sociedade. Você está usando o seu conhecimento justamente, de forma errada, né? É isso que a É o que a gente faz, a gente vai dando as voltas, né? Justificando o nosso erro. Justificando o injustificável, né? Não é por aí. E os fariseus eram sadios? Não demonstravam saúde e equilíbrio, padecendo, porém, de hipocrisia, uma vez que, contrariando o brilho aparente exterior, traziam no íntimo mal de difícil cura. Aqui estamos nós, fariseus, mostrando que nós somos os equilibrados, os evoluídos, até que alguém pisa no nosso pé, né? Eu sou boa pessoa, mas não piso no meu carro. Meu pé é carne viva. E essa mensagem é direta a nós espíritas, né? Porque assim, nós muitas vezes questionamos, por que o fulano não está aqui no centro espírita? Talvez o fulano não esteja precisando de remédio. O fulano não é doente como você. Nós estamos aqui porque nós estamos precisando de remédio. Porque todos nós. Nós não eu ia falar isso agora que né? o Jorge falou, traçar esse paralelo, trazendo para o tema que a gente está estudando hoje. Quantas pessoas que a gente conhece que são extremamente caridosas, extremamente bondosas no seu dia a dia e não tem religião nenhuma. Não tem religião nenhuma, né? Então, assim, nós que estamos aqui, nós somos os doentes. Nós estamos nesse momento. Nós ainda precisamos de uma religião. Nós ainda precisamos de uma religião, precisamos dos espíritos puxando a orelha da gente pra gente acordar. Nós somos os doentes. Coisas mínimas, básicas, que a gente já devia saber, que a gente já devia fazer no nosso dia a dia. A gente tem que estar aqui todo domingo, a gente tem que estar lendo isso aqui direto, fazendo o nosso evangelho no lar toda semana, porque senão a gente desvia. Quanto nós somos doentes? E às vezes terminou o evangelho, o pau já comeu. Antes, né? Porque para conversar o evangelho não trabalha nada. Tem que brigar, no caso que tem filho, você tem que brigar com os filhos antes para fazer o evangelho. É uma abrição de boca, uma olhação no relógio. É a televisão ligada com o jogo do Orioles, né? Nossa, Deus. Então, mas nós precisamos disso ainda, né?
são os nossos desafios. Nós estamos aqui porque nós somos doentes. Senão nós não viríamos aqui não, deixar o nosso domingo, todo mundo dirige o quê? Os que dirigem mesmo são 30 minutos para estar aqui, acordam cedo, para quê? Porque nós precisamos. Porque aqui é um pronto-socorro espiritual. Estar aqui nos faz bem. A gente não vem aqui para fazer favor do irmão, não. Eu estou aqui por mim. Eu não venho aqui para fazer graça aqui na frente, não, porque isso aqui para mim não é um lugar confortável. Eu estou aqui porque eu preciso aprender. E a sua boca dá mais perto do seu ouvido, né? Tem ouvido. Jesus foi cercado principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações. Dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Em algum ponto eu li e uma coisa que é muito verdade. Quando a gente está muito bem, a gente não lembra muito de Deus, de Jesus, né? Mas deixa acontecer um problema. Nossa, eu preciso ir no centro, eu preciso. Se eu deixar de ir no centro, as coisas desandam. Não devia ser assim, gente. Não deveria ser assim. Mas a gente ainda aprende muito pela dor. A gente ainda está escolhendo sofrer ainda. Aprender sofrendo. Então, ali, quando Jesus faz o seu banquete com os fariseus, aquelas pessoas estão numa situação não muito favorável, então eles estão mais abertos aos ensinamentos de Jesus. A gente, quando está sofrendo, a gente fica mais vulnerável. É na hora do sofrimento que a gente faz as preces mais fervorosas. É na hora do sofrimento que a gente fala com o nosso coração com Jesus. As nossas orações são verdadeiras na hora do nosso sofrimento. E quando está tudo bem, a gente agradece, ele vem correndo e só não vou esquecer de agradecer. Mas a nossa conexão maior é quando a gente está passando por dificuldade. Essa parte do Evangelho, eles pedem para ler só esse primeiro parágrafo, mas eu achei bem importante para nós espíritas, para eu ver tudo. Eu vou ler então. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a explicação que lhes cabe. Há quem se admire que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade devera ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado, como da de ver, de ouvir, de falar. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número dos mudos do que os dos que falam. Deus outorgou faculdades ao homem e lhe dá liberdade de usá-las, mas não deixa de punir os que o dela abusam. Se só os mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Onde, ademais, o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Não são esses últimos os doentes que necessitam de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar do lameiro? Os bons espíritos lhe vêm em auxílio e seus conselhos, dados diretamente, são de natureza a impressioná-lo de modo mais vivo do que os que recebessem diretamente. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-lo longe nas mãos, lhe coloca a luz. Não será ele bem mais culpado se não a quiser ver? Poderá desculpar-se com a ignorância quando ele mesmo haja escrito com suas mãos, visto com seus olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com a própria boca a sua condenação?
Se não aproveitar, será então punido pela perda e pela perversão da faculdade que lhe fora outorgada e da qual, nesse caso, se aproveitam os maus espíritos para o obsidiarem e enganarem, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endurecem. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Então aqui a gente, mais uma vez a gente falando sobre o espiritismo, sobre a religião. Mediunidade não é exclusiva do espiritismo. Existem médios em qualquer religião, ou pessoas que não têm nenhuma religião são médios. Nós espíritas temos o conhecimento e podemos saber que a gente pode educá-la, né? E também não é uma coisa porque eu sou um médium, eu sou um escolhido de Deus, não. Um presente de Deus. Um presente de Deus porque eu sou melhor do que fulano. Gente, não. Como nós vimos aqui, isso é uma coisa inerente do organismo. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras não. Todo mundo, em algum grau, é médium. Alguns desenvolvem mais, outros menos. O ponto é, como eu estou usando essa mediunidade? Da mesma forma, como eu uso a minha voz, a minha palavra? Como eu uso o meu entendimento? Foi o que eu disse no início. Como nós estamos usando os nossos dons, as nossas facilidades que a gente tem em certos assuntos para lidar com o nosso dia a dia, para lidar com o nosso próximo. Ah, mas eu sou especial. Eu tenho facilidade em informática. Eu vou usar isso para fazer um mal no meu irmão. Porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Se eu tenho a facilidade em algum assunto, em algum ramo, vamos usar isso de alguma forma positiva, para ajudar, para juntar. Ah, mas eu não sou bom em nada. Eu não tenho dom de nada. Tenho. Você pode ser um bom amigo. Você pode ser um bom pai, um bom companheiro de trabalho. Você pode ser aquela pessoa que está sempre disposta a ajudar. Isso é um dom. Isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa que se destaca. Não são todas as pessoas que são assim. Que bom que algumas pessoas já desenvolveram isso. A gente está pronto. Eu estou pronto para o que der e vier. A gente precisa fazer isso pela doutrina. Vamos lá. A gente precisa fazer isso por um irmão que é do centro. Ótimo. A gente precisa fazer isso por uma pessoa que é lá da igreja católica. Não me importa. São seres humanos. São nossos irmãos. Eu tenho a possibilidade de ajudar. Eu tenho a facilidade em falar inglês. E isso vai ajudar o meu irmão que não fala inglês. De alguma forma, isso é um exemplo de tantos exemplos que a gente tem, que as pessoas quando chegam aqui, a maioria não dominam o inglês. É uma fase dificílima. Porque ao mesmo tempo que é uma fase que você não fala a língua, você está ali naquela adaptação. Tem um monte de aplicações que você tem que fazer, tudo que você faz, você tem que falar inglês, como que eu faço? Mas eu estou aqui há 10 anos, eu já passei por isso. Eu sei mais ou menos o caminho das pedras. Eu posso ajudar o meu irmão, posso tornar isso mais fácil para ele. Mas não, eu faço de conta que não percebo, porque é chato. Desde que não me dê trabalho, eu não quero nada. Faz de conta que eu não estou vendo que ele chegou agora e que eu sei as dificuldades que é de quem acaba de chegar aqui. Muita gente diz assim, eu nunca recebi nada quando eu cheguei, então também não vou Não dar. vou fazer, fala pra você, fala, não, é assim mesmo, nos primeiros 2 anos você passa por tudo isso mesmo. Oh, obrigada. Mas poderia, olha, se você fizer isso, já diminui o seu sofrimento. Porque não é fácil. Isso é só um exemplo de tantas outras coisas que a gente pode, no nosso dia a dia,
ajudar o nosso próximo. Nessa referência que você falou aí sobre chegar aqui sem falar inglês, eu passei muito por isso. Mas chega uma época, a pessoa faz o favor para você 1, 2 vezes, na terceira vez ela já começa a se sentir incomodada. Então, eu do meu lado, eu me tentei o máximo me esforçar e não estar necessitando tanto dos outros, porque incomoda os outros, tá sempre tendo que te ajudar porque você não fala inglês, tendo que ir em algum lugar, preencher alguns papéis, ir numa consulta, ir no DMV. Tem gente que, a única pessoa que eu conheci aqui que faz isso pra todo mundo é a Graça, mulher do Edivaldo. Ela ajuda Deus e todo mundo, mas para outros que eu precisei, eu senti aqui. Depois da segunda vez, não peço mais. Mas é até bom que te faz crescer. Faz crescer. Porque se ficar. Ela te ajudou de alguma forma, né? E te faz crescer, porque a gente tem que buscar, não é só ficar esperando. Por isso que eu me esforcei para não ter que ficar precisando das pessoas sempre. Então, isso foi um só bom um exemplo. Igual no caso aprendizado. da Graça que você falou que ela ajuda todos. Que ótimo, ela é uma pessoa diferente. Né? Eu não tenho paciência de toda vez ir lá, eu não tenho tempo, às vezes eu não quero fazer. Mas se eu fiz uma vez, já é um passo, já é uma coisa boa que eu fiz. Mas eu concordo com todo mundo, mas eu acho que a mensagem, se você me corrija se eu estiver errado, é que a gente não pode controlar os outros, mas a gente pode controlar nós mesmos, né? É sempre então, isso. Então a gente faz a nossa parte, é isso? É isso. E tentar sempre fazer o melhor, né? Eu acho que o importante é a gente tentar dar o melhor da gente. Eu tentar ser o melhor que eu posso ser. Hoje eu não fui bem, mas eu tenho essa consciência. Quando eu chego na minha consciência, eu falo, eu podia ter feito algo para ser melhor. E amanhã, quando me for dada a chance de fazer a mesma coisa, eu realmente fazer diferente do que eu fiz ontem, com a consciência de que eu podia ter sido melhor, né? Independente do que você recebeu. Independente. Esse é o ponto. Porque a gente está sempre esperando de volta, né? Esse é o ponto, a gente se doar. Tem muitas pessoas que não têm religião, você joga para o universo, que ele manda de volta. E é verdade, a gente tem o que a gente dá. Às vezes você não tem aquela coisa da mesma pessoa que você ajudou, mas em algum ponto, alguma pessoa vai te ajudar. Isso é o retorno, isso é a espiritualidade trabalhando. Ida, eu acho que o benefício você recebe automaticamente, assim, quando você ajuda alguém, quando você faz até uma doação, e você vê a alegria da pessoa, aquela alegria, não tem preço, aquilo, né? já volta pra você naquele momento ali. É o que eu falo, às vezes você ajudando a pessoa, aquilo te faz um bem, é um bem-estar, é uma coisa tão boa, que você gosta de fazer aquilo vai se tornando um hábito. Aí você não ajuda mais para ajudar o outro, você está ajudando por você. Porque aquilo que você te traz para você de sentimento é bom. Independente da coisa material que vai retornar para você. Porque muitas vezes, gente, a pessoa que a gente está ajudando, ela não vai ter condição de retribuir aquilo para você. É só uma questão da gente raciocinar. Né? Se ela está precisando daquilo, ela não pode retribuir, porque naquele momento ela é a pessoa que precisa. Né? Às vezes você faz um monte de coisa que as pessoas, você nem sabe para quem você está ajudando, de que forma aquilo vai chegar, e mesmo que às vezes não chegue da maneira como você imagina, o que importa é o que você fez, porque se o outro lá na frente não vai levar, é um problema dele, é um problema dele. Exatamente. É sempre a gente com Deus, a gente com a nossa consciência, né? É o ser cristão 24 horas por dia. É o ser cristão na hora que eu ajudo o meu próximo, eu não fico esperando a pessoa sair anunciando por aí que eu ajudei. Porque o cristão sabe que isso não... A gente ajuda porque a gente gosta de ajudar. A gente faz o bem porque a gente gosta de fazer o bem, porque isso nos faz bem. Entendi, tem uma coisa que diz que ao final de tudo é só entre você e Deus. Você e Deus. Não tem mais. E a gente sabe que tudo é energia, né, gente? Energia positiva a gente dá, energia positiva a gente recebe. Tudo é energia. E a gente sempre recebe o que a gente doa. Talvez não daquela pessoa. Às vezes você sente que a pessoa foi ingrata com você, porque você fez muitas coisas e blá 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 blá. Mas a gente para pra pensar. E o
que eu recebo de outras formas, de outras pessoas, né? Porque a gente está sempre sendo ajudado também, porque a gente não vive sozinho. A gente não vive sozinho. A gente está sempre precisando das pessoas por alguma coisa. A gente não é muito de enxergar isso. Eu só vejo o que eu faço, o que eu recebo, as ajudas que eu tenho, eu esqueço muito rápido. E até mesmo quando a gente está pagando, porque às vezes a gente fala assim, eu vou num restaurante, eu tenho dinheiro, eu pago. Mas você esquece que para aquele alimento chegasse ali, teve uma pessoa que plantou, teve um mexicano ilegal que foi lá e cultivou aquilo ali, o cozinheiro que fez, né? Não é só o seu dinheiro que paga, não, porque se a pessoa fala, não quer seu dinheiro, seu não, dinheiro é o ponto final, né? Tem um monte, tem umas de histórias atrás, né? Então a gente, mais uma vez, porque Jesus não buscou os mais intelectualizados e destacados socialmente, porque só se encontra a verdade com um coração simples. Eis porque ele bendisse a Deus, porque ele revelava os pequeninos e ocultava aos sábios. Jesus se acertava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações. O fato de Jesus preferir as pessoas tidas como de má vida significa que ele não presta virtude? Não. O que Jesus recusa é a ostentação da pureza, que muitas vezes são parte de aparência, orgulho e falsidade. Muitos que aparentam virtude são, na verdade, falsos e hipócritas. Nós estamos... Eu estou aqui. E você vê que Jesus buscou nos apóstolos e discípulos, né? Ele pegou o pescador, ele pegou aquele outro ali que não tinha. Ele pegou a prostituta, né? Vem aqui, deixa eu te. Né? Para depois ele ir buscar o Saulo, que era o homem da lei, né? Então, mais uma vez, o que vai nos juntar a Jesus? A simplicidade. Nós estamos tentando ser simples? Não, né? A gente está complicando, cada dia complicando mais. Por que Jesus dá ênfase e acolhe com destaque esse tipo de pessoa? Porque normalmente as pessoas nessa situação encontram-se sofridas e com o coração mais maleável para aceitar as diretrizes do Evangelho. Não esperam mais nada do mundo, por isso melhor se apegam ao amor de Jesus. Quando nada nos falta, pouco lembramos de Jesus. Isso é verdade. Todas as criaturas de uma vida são preferidas de Jesus? Não, somente aquelas que trazem o desejo de melhoria, de modificação e crescimento para Deus. A vontade de melhorar é a luz que se acende na alma cansada do erro. Aí eu encerro com essa mensagem de Chico Xavier. Mais uma vez, convido para reflexão, para o que nós estamos fazendo, com quem que nós estamos ceando, para quem que a gente está fazendo o nosso banquete. O que que a gente está fazendo da nossa vida, da nossa encarnação, no nosso dia a dia, nas nossas pequenas coisas, com as pessoas que a gente convive. Se eu só sou cristã quando eu venho ao centro, quando vem um palestrante de Valdo Franco, a gente está cheio de cristão quando vem de Valdo Franco. Ele devia até ter vergonha de pegar na mão dele, porque ele vai sentir. Cada ano a gente tem que alugar um lugar maior, porque está muito cheio de cristão. A gente queria ver esses cristãos no dia a dia, né? Os nossos irmãos que estão sofrendo, precisando de ajuda. Material também. Mas muito mais de ajuda espiritual. De uma conversa, de um abraço, de um sorriso, de um simples cumprimento. De uma prece. De uma prece, de um perdão. E a gente não é capaz. Mas a gente está aí falando que é espírita, que é cristão. Que nós possamos aprender de verdade a ser cristãos. 24 horas por dia. Em casa, com as pessoas que a gente convive no nosso lar, que são as nossas famílias consanguíneas, que a gente possa fazer delas as nossas famílias espirituais. Agradeço a atenção, a paciência. Todos tenham uma boa semana de paz, de luz, de harmonia, de amor em Cristo. Que nós possamos exercitar a nossa cristandade todos os dias, todas as horas. Quando a gente perde a paciência, mas que a gente possa respirar e voltar atrás. E
pensar que Jesus está conosco, através dos trabalhadores do plano espiritual, através do nosso Espírito protetor, através dos nossos irmãos que convivem conosco, os que nos trazem felicidade, os que nos trazem dificuldade. Todos são filhos de Deus.